Comprar a casa própria é o sonho de muita gente, mas dúvidas surgem na hora da aquisição da casa ou apartamento. E para esclarecer as dúvidas, o que o direito fala sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em direito imobiliário, Liliane Tomás. Olá, obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Olá, obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre uma situação polêmica, que é a taxa de corretagem. Como que a lei, o que a lei diz hoje sobre essa taxa? Ela realmente é válida? A taxa de corretagem ela é válida quando o proprietário do imóvel que está fazendo a venda contrata um corretor para comercializar e achar um comprador para o imóvel. Ela é válida. E aí o que acontece em muitos dos casos é que isso tem sido mudado quando você tem um imóvel na planta. Muitas corretoras que têm a responsabilidade de pagar a taxa de corretagem tentam transferir essa taxa para o consumidor. É onde vem o problema, porque trata-se de um contrato de adesão, na qual o corretor, o comprador, o consumidor não tem opção de modificar o contrato e muitas das vezes ele é obrigado a pagar o valor do imóvel e também a taxa de corretagem, que seria a obrigação da construtora ou incorporadora. Então, nesse caso, se tem alguém nos assistindo e está passando por essa situação, pode ser que ainda venha a ser decidido que não é obrigado a pagar essa taxa. Ontem teve uma decisão do ministro Paulo de Tarso do STJ, determinando a suspensão de todos os processos no país que discutem esse assunto da taxa de corretagem de imóvel na planta, para saber se seria devida a devolução desses valores para o consumidor ou não. E está sendo discutido também o período prescricional, se seria o período para se discutir o contrato ou se seria o período de 5 anos de indenização. Mas agora, quando a gente fala de imóvel usado, já não vale, né? Já não vale. O proprietário ele tem a responsabilidade de arcar com o custo da corretagem. Vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando desse assunto de construtor, imóvel novo, né? E se uma pessoa compra o imóvel novo, mas a construtora demora em entregar as chaves e começa a chegar ali para o morador taxas de condomínio, taxas administrativas relativas ao prédio, ele ainda não está morando lá, ele ainda não recebeu a chave. Como é que fica essa situação? Olha, a responsabilidade pelo IPTU, ela é de quem é proprietário. E proprietário de imóvel é aquele que está registrado no cartório de imóveis. Então, se essa transferência não foi feita no cartório de imóveis para o consumidor ainda, a responsabilidade é da construtora. A partir do momento que foi feita a transferência para o consumidor, aquela responsabilidade passa a ser do consumidor. Por quê? Porque é uma obrigação próprio terreno, ela segue o imóvel. Então, independentemente da negociação, o que vale é o imóvel. Quem que é o proprietário do imóvel durante a geração dessa dívida de IPTU ou de condomínio também, que é um grande problema para quem compra na planta. Muitas vezes as construtoras tentam cobrar essa taxa de condomínio do consumidor antes da transferência para o consumidor. Então, é um cuidado que o consumidor tem que ter na hora de assinar o contrato, mesmo sendo de adesão, tentar, junto à construtora, modificar isso e, caso não seja, procurar os seus direitos na justiça, porque é uma característica de quem é proprietário do imóvel. É ele quem tem que arcar com as despesas de IPTU e com as despesas condominiais. Então, nesse caso, como você já acabou de dizer, o melhor é sempre tentar negociar com a construtora e deixar isso bem claro no contrato. Mesmo sendo um contrato de adesão, onde a gente sabe que é muito difícil o consumidor ter algum tipo de negociação, sempre é válido tentar, porque às vezes pode ser que consiga êxito. Caso não consiga, ele tem todo o direito de procurar os direitos na justiça. Dentro desse assunto ainda sobre taxas, né? Comprando um imóvel na planta, um imóvel novo, quais são as taxas que realmente devem ser cobradas? Olha, um imóvel na planta pode ser cobrado a atualização monetária do valor das parcelas, caso você não pague à vista e vá parcelar junto à construtora até a finalização da construção, ela pode cobrar a atualização dessas taxas, dessas parcelas, pelo índice de INCC, tá, de construção civil, e pode cobrar multa no caso de atraso nas parcelas, né? Ela pode cobrar atualização em cima dessa parcela e a multa no caso de atraso. E tem também cláusulas penais, que é no caso de descumprimento de qualquer dos lados, qualquer penalidade ela tem que ser bilateral. Então, pode ser cobrado no caso do consumidor que deixa de pagar
pode ser cobrado, e que venha a ser o caso de rescisão contratual, tanto para o consumidor quanto para o construtor ou incorporador, pode ser cobrada uma cláusula penal pela rescisão contratual, que tem gerado em torno de 10% do valor do contrato. Tem uma decisão agora também recente, ainda do mês de janeiro de 2016 do STJ, definindo que no caso de rescisão por culpa do consumidor, que o máximo que a incorporadora poderia reter seria o valor de 10% do valor do imóvel. Dentro desse assunto também de desistência da compra do imóvel, né? O morador ali, o consumidor, ele desistiu. Ele precisa justificar ou só falar que não quer mesmo? Não. O contrato ele é bilateral, mas ele não precisa justificar. Você não é obrigado a continuar contratado, só que você tem que arcar com as consequências. Então, quem deu causa à rescisão contratual, ela possivelmente arcará com a multa ou cláusula penal estipulada no contrato. Outra dúvida frequente é em relação ao sinal, quando você está comprando ali diretamente com a corretora um imóvel novo, né? Quanto que pode ser cobrado de sinal? Existe uma porcentagem e quando que é cobrado esse valor? A lei não determina um valor, né? O que tem é o que é aceito pela jurisprudência desse valor e o que é praticado no mercado. É uma situação que tem que ter muito cuidado o consumidor, principalmente imóvel na planta, porque às vezes ele quer antecipar logo, ele já dá a primeira parcela como entrada, um valor muito alto, às vezes até 50% do valor do imóvel, para não ficar muito para você financiar, até por conta dos juros altos. E aí ele tem que ter muito cuidado qual que é a natureza jurídica desse sinal, porque a gente há dois tipos de sinais, arras compensatórias, confirmatórias, que ela confirma o negócio, e arras punitórias, né, que seria penitenciais, aquela que pune no caso de você desistir do negócio. As confirmatórias, ela não tem nenhuma penalidade de você ter que devolver ou ter que restituir em dobro, mas as penitenciais sim. E aí, como não tem um valor mínimo estipulado ou máximo estipulado para arras, se você colocar, por exemplo, um valor de 50% como arras penitenciais, em caso de rescisão, você pode vir a perder ou tentar discutir isso, porque é um valor considerado abusivo, com certeza, mas aí você vai ter uma dor de cabeça de ter que procurar, porque está estipulado no contrato. Então, o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter é nunca colocar um valor acima de 5%, 10%, que é o que é aceito na jurisprudência para título de arras penitenciais. E ter o cuidado de colocar no recibo qual é a justificativa disso e estipular no contrato todas essas questões, porque mesmo que ele dê na entrada do negócio um valor, por exemplo, de 50% do imóvel, é interessante ele desmembrar esse valor em duas, sendo 5% no sentido de arras penitenciais e os outros 45% a título de restante das parcelas ou uma segunda parcela. Sempre ter esse cuidado, porque às vezes, por falta dessa informação, eventualmente acontece algum problema de não conseguir pagar e desistir da compra do imóvel e você ter dor de cabeça na hora de ter esse valor realmente devolvido. Ok, vamos dar uma pausa agora no nosso bate-papo. O programa Saiba Mais vai para o intervalo e a gente volta em instantes. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é direito imobiliário. Nós estamos falando sobre compra de imóvel, as dúvidas que surgem na hora da aquisição de uma casa ou apartamento. Quem está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente é a advogada especialista em direito imobiliário, Liliane Tomás. Continuando o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre metragem do imóvel. Tem muito problema sobre isso. Às vezes na planta fala uma medida, na hora que o imóvel está pronto, você chega no local, é bem diferente. O que fazer? A legislação ela permite... Primeiro, você tem duas formas de comprar um imóvel. A forma ad corpus e a forma ad mensura. Quando você compra um imóvel na planta, é muito comum você comprar ad mensura, que é você estabelecer a metragem quadrada do apartamento que você está adquirindo, que ainda vai ser construído. Não, geralmente é assim que é feito. Quando você comprar ad mensura, a construtora tem que te entregar aquela metragem que consta do contrato. Mas a legislação atual ela permite uma diferença para mais ou para menos de até 5%. E aí, nesse caso, como é que aconteceria? O consumidor ele tem o direito de, se não ultrapassar 5% para mais ou para menos, de pedir a indenização pela diferença a menos, né? E no caso de vir a mais, a construtora ela não teria, porque é imóvel na planta, ela assumiria o risco.
Agora, se fosse ad corpus, você não tem essa possibilidade. E aí seria no caso de um apartamento já usado, onde você não teve o cuidado de colocar a dimensura, ou então um lugar que você não coloca a metragem quadrada. Compre ele da forma que se encontra, da forma que você viu. Nesse caso, você não tem como reclamar, porque a forma de compra foi ad corpus. E aí tem que ter muito cuidado com isso, porque se a construtora entregar um valor muito superior, a diferença muito grande, ou que vai causar algum prejuízo que você consiga justificar, aí o que acontece? Você tem duas possibilidades. Ou você rescinde o contrato, porque ele não vai ser útil para você naquilo que você, quando realizou o negócio, pretendia. Ou então você pode exigir a indenização dessa diferença, porque você pagou os 5%, os 10%, ou os 20% a mais e não foi entregue o produto, que no caso é um imóvel. Aí você tem direito à indenização. Falando de indenização, tem direito quando o prazo não é respeitado? Por exemplo, a construtora se comprometeu a entregar a chave em determinada data, mas não entregou por algum motivo, está demorando bastante, o consumidor pode pedir uma indenização? Pode e deve, porque contrato tem que ser cumprido, principalmente pela construtora, que é a parte aí que tem o capital, o investimento e deve assumir o risco pela entrega da obra, dentro do prazo estabelecido no contrato. Então, caso o consumidor não tenha a entrega do apartamento dentro do prazo, ele deve ser indenizado. Geralmente, os contratos eles já vêm constando uma cláusula prevendo isso aí, que é uma garantia para os dois lados, que seria mais ou menos em torno de 0,5% do valor do contrato a título de aluguéis. E aí isso já evita uma discussão judicial e aí você pode exigir só o cumprimento do contrato. Agora, quando não há essa previsão no contrato, você pode exigir uma indenização que vai ser estipulada pelo juiz. E essa previsão no contrato, qual que é o tempo ideal para não ser abusivo, vamos assim dizer? Na verdade, o contrato tem que ser cumprido. Se fala que tem que entregar aquele dia, tem que entregar aquele dia. Passou um dia, já é considerado abusivo. Mas o que é comum, o que acontece em todos os contratos é que todas as construtoras fazem um contrato de adesão e colocam um prazo de até 180 dias para o atraso, desde que justifique causa problema fortuito, alguma questão que justifique esse atraso, mas que a construtora não poderia impedir. Excesso de chuva, problema, por exemplo, mão de obra. E aí ela deveria, aí mesmo nesse caso, mesmo havendo a previsão contratual, está falando tão somente que ela pode, e não que ela não vai ser responsabilizada por isso. Porque caso fique configurado que não há qualquer justificativa para aquele atraso de 180, ou seja, houve pessoal, não houve nenhum caso fortuito, nada que pudesse justificar esse atraso, deve ser sim indenizado aos lucros cessantes e possíveis aluguéis, inclusive, durante esse período de atraso. Vamos falar da situação contrária agora. A construtora entregou a chave para o suposto comprador naquele trâmite todo de financiamento, mas o crédito não foi aprovado no banco. Como que fica essa situação? Bom, geralmente, a construtora só entrega o imóvel quando está tudo ok, né? Quando já está quitado o apartamento, já foi feita a transferência, ou quando o financiamento já foi aprovado. Isso é uma situação que tem que ter muito cuidado do consumidor, porque quando você compra um imóvel, você tem que ter certeza que você vai ter o dinheiro para quitar aquilo ali. Porque a construtora ela não assume o risco em relação à forma de pagamento, quem assume é o consumidor. Então, ela tem que ter cuidado no seguinte, saber se ela vai ter condições de financiar, se vai ser aprovado o crédito dela, caso ela não tenha o valor integral para pagar até o final do contrato, saber se a construtora oferece financiamento próprio com a própria construtora, em que pese os juros serem muito maiores. Então, por muitas vezes, as pessoas não têm o financiamento aprovado com o banco, faz o financiamento com a construtora, mas cai na questão dos juros e às vezes não consegue pagar um imóvel. Então, quando adquirir um imóvel na planta, você tem que ter absoluta certeza de que você vai conseguir ou pagar com recursos próprios ou que você vai conseguir o financiamento. Como é que faz isso? Você procura um banco antes, um agente financeiro que faça uma simulação e faça uma avaliação do seu cadastro para que você possa se resguardar em relação a isso aí. E o outro cuidado que tem que ter é que você tem que ter certeza de que as certidões da construtora e da obra estão ok, porque na hora do financiamento, isso é responsabilidade da construtora, mas se você não tiver cuidado com isso, você pode atrasar o financiamento e ter que ficar pagando juros depois da entrega. Então, são situações que o consumidor tem que tomar cuidado e que pode, inclusive, exigir na justiça uma responsabilização se a culpa for da construtora. Pegando sua deixa aí sobre juros, a gente sabe que existem vários tipos de financiamento e um deles é em questão de juros, atualização das parcelas. Quando que o consumidor vê que realmente é válido, não é abusivo, a questão da taxa, como é que tudo isso é feito? Olha,
Depois que o imóvel é entregue, você tem como aceitável pelo mercado e pela legislação a atualização monetária, e aí o índice muda, não é mais o INCC, é pelo IGPM, e você também tem possibilidade de cobrar os juros de 1% ao mês, a título de compensação. E aí é onde mora o perigo, porque esses juros ele fica 12% ao ano, muito maior do que o que tem sido praticado pelos bancos. Então tem que ter cuidado com isso aí. E é legal a cobrança. Então, com essa dica, a gente fecha esse bloco do programa Saiba Mais e a gente volta rapidinho depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. O tema de hoje é direito imobiliário. Quem está conversando com a gente sobre todos os detalhes é a advogada especialista em direito imobiliário, Liliane Tomás. Continuando nossa entrevista, nosso bate-papo, vamos falar sobre uma dúvida muito frequente, principalmente para quem está buscando um imóvel novo dentro das condições do programa Minha Casa Minha Vida. Nem sempre as propagandas condizem com as regras do programa, não é isso? É isso. Tem que ter muito cuidado o consumidor na hora de adquirir um imóvel na planta com esse chamariz para facilitação da compra, de que está dentro da caracterização do financiamento Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo específico para pessoas com faixa etária de renda estabelecidas e que, se o consumidor não tiver cuidado na hora de adquirir, ele pode ter um susto na hora de fazer o financiamento e essa qualificação do imóvel não ser mais qualificada como Minha Casa Minha Vida e todos os benefícios do programa não ser possível ser aplicado. Então, o que acontece? O consumidor ele precisa verificar ao adquirir se a propaganda de que o empreendimento está dentro da caracterização de Minha Casa Minha Vida, se isso já foi atestado pela Caixa Econômica Federal, pela instituição financeira. Porque a construtora ela pode fazer essa avaliação junto à instituição financeira antes da comercialização do imóvel, onde vai ser feita a avaliação e vai verificar se está dentro. O que acontece? Onde que é o perigo disso aí? Muitas construtoras não fazem essa avaliação prévia com a Caixa, comercializam dentro de uma faixa que é o estabelecido no programa e contam com o risco de que este imóvel não vai valorizar acima daquele valor. Só que quando isso acontece, o consumidor, por muitas vezes, ele não consegue financiar dentro daquela situação que ele conseguiria pagar, e aí tem que verificar se a responsabilidade foi de propaganda enganosa da construtora nesse sentido, onde ela será responsabilizada, ou se foi um descuido do consumidor, que não havia essa chamada, mas ele pensou que pudesse e não teve a orientação adequada. E aí, nesse caso, a responsabilidade seria do consumidor, porque na hora de realizar o contrato, não ficou estabelecido se estaria vinculado a esse tipo de programa ou não, mas ele simplesmente o fez achando que seria possível. Então, tem que ter cuidado com isso aí. E no caso de propaganda enganosa, como é que seria o procedimento? Pois é, no caso de propaganda enganosa, de que a construtora ou incorporadora coloca nos seus folhetos publicitários que aquele programa está encaixado, adequado ao programa Minha Casa Minha Vida, e, por fim, não é verdadeiro, ela vai responsabilizar no sentido de ter a rescisão contratual e mais as indenizações cabíveis neste caso, ou então ela vai ter que arcar no sentido de dar desconto para ver se consegue fazer com que o consumidor fique, mas ele tem todo o direito de rescindir e pedir indenização. Falar um pouquinho agora sobre imóvel usado. Diferente da construtora, geralmente, né, o comprador já negocia direto com o dono ali, o antigo proprietário, vamos assim dizer. O que muda nessa negociação em comparação com a construtora? Seriam menos taxas? A negociação, em tese, é mais fácil ou não? Como que ficaria isso? O que muda é a questão de você verificar a regularidade do imóvel. Verificar se não tem nenhuma garantia, pedir a certidão de ônus tanto para o novo quanto para o usado. Mas o usado, você não tem muita orientação, né? O ideal é você ter essa orientação de ir no cartório, pegar a certidão de ônus para verificar se tem algum ônus na matrícula do imóvel, olhar o imóvel, verificar se não tem nada estragado, para saber se você pode exigir alguma coisa antes ou depois, e verificar a responsabilidade por quem paga a taxa de corretagem, que neste caso é o vendedor, quem está querendo comercializar o imóvel.
Então, esses são os cuidados que você tem que ter quando o imóvel é usado. Uhum. Falando nesse sentido, quando tem o corretor, a figura do corretor, né? O comprador pode pedir todas essas orientações para o corretor, já que ele está pagando uma taxa para isso, e o corretor está apto a olhar esses detalhes, ou é melhor o comprador sempre estar acompanhando? Não. Ele é apto a olhar essas coisas, por isso que é importante você achar um corretor de sua confiança, porque o corretor, ele está intermediando o negócio, ele tem responsabilidade de passar informações verídicas e não omitir nenhum tipo de informação para aquela pessoa que está comprando. Uhum. Em relação a débitos deste antigo imóvel, como às vezes taxas de condomínio, conta de água, luz, IPTU, como é que fica essas questões se estiverem atrasadas? Olha só. Quando você vai fazer o contrato, geralmente no contrato você tem que estipular que a partir de tal data a responsabilidade por esse tipo de despesa é de um ou de outro. Quando não há estipulação contratual, o que a lei fala? Que esse tipo de dívida de IPTU e de condomínio, ela segue o imóvel. Então, a partir do momento que você fez a transferência, a responsabilidade é do comprador. E antes disso é do vendedor. Em relação à água e à luz, a responsabilidade vai ser dessa forma também. A partir do momento que você tem a posse e começou a usufruir da água e da luz, a responsabilidade é da posse para frente. Para trás, a responsabilidade é de quem vendeu. Uhum. Assim como no imóvel novo, também há a opção de fazer o financiamento e o procedimento em liberação de crédito com o banco é da mesma forma que seria com a corretora, não é isso? A questão toda, em muitos casos dos imóveis novos, é que a corretora, ela geralmente dá o terreno que está sendo incorporado em garantia. Os consumidores têm que ter cuidado nisso aí, porque às vezes eles atrasam a entrega das chaves e, consequentemente, a liberação do financiamento, porque às vezes a construtora não consegue liberar o ônus. Então, não tem como você financiar um imóvel que está com ônus e com garantia para o banco ainda. Então, tem que ter cuidado no contrato, se está falando se a construtora tem um prazo para liberar isso, qual seria esse prazo e a multa no caso de não liberação. Uhum. Uma dúvida também em relação à habite-se. Imóvel usado sempre tem que ter, não é isso? Isso. Usado e quando está na planta só pode entregar a posse e as chaves após o habite-se. Uhum. E em relação a tudo isso, se eu quero juntamente com o corretor checar, qual que é o primeiro procedimento, então? Aí no cartório? Se tem um corretor, você pode sugerir que ele te entregue cópia de toda essa documentação. Cópia do habite do imóvel, cópia das certidões de ônus do imóvel, cópia do nada consta de IPTU, cópia do nada consta de condomínio, cópia do nada consta de água e de luz. Esse é o procedimento adequado para você fazer o negócio com o mínimo de segurança. Agora, se você não tem um corretor, é um trabalho a mais, mas é importantíssimo que você vá em todas essas agências que você consegue esse tipo de informação, que são públicas. Por exemplo, a certidão de ônus, qualquer um pode ir no cartório de imóveis e pedir de qualquer imóvel que lá esteja registrado. Então, você chega lá, dá o endereço do imóvel, o cartório vai te dar a certidão de ônus em relação a ele. Uhum. Então, para fechar a nossa entrevista, não tem, vamos dizer assim, receita. A dica é sempre tomar cuidado, olhar todas as cláusulas, independente se o imóvel é novo ou usado, não é isso? É isso. A dica é sempre tomar cuidado e, se você não tiver entendimento sobre a matéria, procurar alguém que possa auxiliar, informar e te conduzir na contratação, principalmente imóveis, que envolve valores altos, onde as pessoas às vezes demoram muitos anos para quitar, então você tem que ter o cuidado para que você não possa se arrepender e perder dinheiro. Ok, obrigada por sua presença. A nossa conversa aqui foi com a advogada especialista em Direito Imobiliário, Liliana Tomás. Muito obrigada. Obrigada. Saiba mais, fica por aqui e até o próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Justiça.